Pessoal, boa tarde. Eu vim fazer também a resenha do meu livro. Eu decidi fazer essa resenha porque como foi uma atividade, criada esse ano, a resenha, através de um pequeno vídeo, eu vim também mostrar para vocês como é que seria a minha resenha. Achei a atividade, assisti assim, incrível, assisti a vários vídeos, assim, vídeos muito bem feitos. Alunos assim que realmente conseguem fazer essa atividade incrível que é comentar, filmar uma resenha. O livro que eu escolhi foi um livro de literatura africana chamado O Fio das Miçangas, do escritor Mia Couto. É uma literatura africana. Esse livro, ele vem falando sobre diversos temas, dentre eles saudade, amor, velhice, juventude, infância. Ele vem falando sobre diversos assuntos do nosso cotidiano. Ele vem trazendo também o nome, o fio das miçangas. O que significa isso? O fio da miçanga, a gente vê um colar, por exemplo, de miçangas, que são aquelas bolinhas. A gente vê, enfeitando o colar, o pescoço de muita gente, mas a gente não consegue ver o fio que direciona esse colar. A gente não consegue ver o que é que direciona, o que é que liga um colar ao outro, uma miçanga à outra. Então eu diria assim que cada conto é uma miçanga, ligada pelo fio que seria o próprio livro. Eu poderia também dizer, depois da leitura desse livro completa, eu poderia dizer que cada miçanga, é, digamos assim, uma parte da sociedade, uma parte do cotidiano das pessoas, uma parte da existência ligada pelo mesmo fio que conduz essa existência, que é a própria vida. A própria vida conduz nessa existência. Eu escolhi 2 contos que falam sobre velhice, 2 contos que falam sobre atenção, que se dialogam. O primeiro conto que eu vou falar para vocês é um mendigo sexta-feira jogando no Mundial, que é a história de um velho que ele senta na frente de uma mega super loja de eletrodomésticos que vende aqueles aparelhos televisores assim imensos e fica passando o Mundial, o jogo do Mundial nesse aparelho, e ele senta na frente da loja para assistir. Só que um velho idoso, na frente de uma loja, expulsam ele como se não fosse para enfeiar. Digamos assim, um velho na frente da loja enfeiaria este ambiente, segundo as pessoas desse local. Então expulsam ele e ele em algum determinado momento se machuca. E ele vai para um hospital, que é um dos locais assim que mais ele se sente em casa. Quando a gente vê, como assim a pessoa se sente em casa no hospital? Esse velho, ele finge constantemente que está doente para ir para o hospital. E ele diz o seguinte, eu vou ler um trecho assim que eu achei lindo. Ele diz assim: os doentes são a minha família. O hospital é o meu teto. E o Senhor, no caso o Senhor seria o médico, o Senhor é o meu pai, pai de todos os pais. Mas que coisa estranha, como pode um velho achar que os doentes é a família dele, o hospital é o teto dele, ou seja, a casa dele, e o médico pai de todos os pais? Por que ele diz isso? Porque é um idoso, um velho que não tem assim a menor atenção da família, a menor atenção da sociedade. E ele, quando vai para o hospital, é como se ele fosse o centro das atenções. É como ele fosse aquela pessoa mais importante naquele momento. Só que acontece o quê? Ele faz uma comparação, ele não assiste sempre ao jogo de futebol naquelas vitrines lindas. Ele faz uma comparação a seguinte, olha: invejo, doutor, quando um jogador cai no chão e se enrola e rebola a exibir bem alto as suas queixas. A dor dele faz parar o mundo. Ele quer dizer o quê? Sabe aquele momento num jogo de futebol em que dão uma pancadinha em um jogador e o jogador finge imensamente que caiu, que quebrou? Tudo mentira. Mas o mundo para.
A gente vê num campeonato de Copa do Mundo, que é um campeonato de futebol mundial, digamos assim, e quando o Neymar, por exemplo, caiu, o país parou para ver o Neymar. Todo mundo ficou, nossa, Neymar caiu. E mesmo que nem fosse verdade ou foi, não importa, todo mundo parou para ver aquela pessoa. Todo mundo deu atenção àquela pessoa. E é isso que esse velho precisa. Ele gostaria de ser um jogador de futebol, né? Ele nem gostaria de ser, ele inveja o jogador de futebol, porque todos param para ver esse velho. Eu não vou contar o conto todo, certo? Mas para vocês, assim, perceberem, é um conto incrível que fala sobre a falta de atenção que os jovens dão aos idosos, ou seja, não tem, né? Não tem essa atenção. Outro conto que fala sobre esse mesmo tema se chama assim, Enterro Televisivo. Ele começa com uma frase assim incrível que nós temos debatido bastante em sala de aula. É a seguinte: uns olham para a televisão, outros olham pela televisão. É a história de uma senhora chamada Estrelua que está no funeral do seu marido chamado Cicrano. Uma das coisas que o Mia Couto tem assim que eu acho incrível é que ele coloca o quê? Ele coloca o nome das personagens é muito relacionado com a história de vivência do personagem. Por exemplo, uma senhora chamada Estrelua é uma senhora que vive, digamos assim, na noite. Na noite, não na balada, mas à noite que vem trazer o quê? Aquele momento de silêncio, aquele momento de solidão, né? Que a noite vem trazer um pouco, né, do barulho, aquele momento que faz a gente ficar introspectivo, né? Então, ele vem trazendo esse ambiente. É uma senhora, como eu já disse, que está no enterro do seu marido chamado Cicrano. Quem é Cicrano? Não é ninguém. É qualquer pessoa. A gente não fala fulano, Cicrano. Então, ela está no velório do seu marido super preocupada com a televisão. Porque decidem enterrar o seu Cicrano com o aparelho de televisão porque ela acha super importante. Ela tem medo de que o seu Cicrano fique sozinho. E todo mundo, o padre que está fazendo a missa na hora do enterro, né, os netos, os filhos falam, poxa vida, né, o nosso avô morreu e ela está preocupada com a televisão. E falam isso para ela e ela diz o seguinte: vocês nunca vêm me visitar. Vocês nunca comparecem à minha casa. Quem é que vai fazer companhia para mim agora que eu não tenho mais a televisão, já que os personagens são os principais companheiros da minha vida e da vida do seu Cicrano, que acabou de falecer, porém ele levou a televisão junto com ele, a televisão foi enterrada junto com ele. E eu que vou ficar? Quem é que vai me visitar? Os meus companheiros são os personagens das novelas mexicanas. Os meus companheiros, os personagens, me colocam para dormir todos os dias. Sabe aquele soninho que dá, principalmente nos idosos quando estão assistindo televisão? É isso que o Mia Couto está querendo dizer. Que esses personagens de novela acabam fazendo muito mais parte da vida desses idosos do que a própria família. E esse conto vem trazendo, né, enterro televisivo. Olha só o nome do conto, enterro televisivo. A televisão fazendo parte da vida desses idosos, muito mais do que a própria família. Eu não vou contar o conto todo, né, porque a ideia é que vocês leiam, né, o conto, né, não só o conto como o livro. Pessoal, eu vim fazer, né, essa resenha como uma forma de agradecer a atenção de vocês, a dedicação de vocês, né, com essa atividade. Eu acho um trabalho incrível, né? Eu vejo o resultado de muitos alunos, o avanço em relação à leitura, o avanço em relação às interpretações, sabe? Conseguem já ver o que é uma boa leitura, já conseguem fazer uma resenha, já conseguem fazer um resumo. Eu adorei essa atividade, achei a atividade incrível, né? Acho que a gente fez, né? Muitos alunos, assim, fizeram, não vou nem citar nomes porque foram tantos,
tantos que assim, o que eu tenho a dizer é que todos vocês encheram o meu coração de alegria. Eu, como professora, estou super satisfeita, né, com o resultado dessa atividade. Eu, como professora, como ser humano preocupado com a educação do nosso país, tenho só que agradecer a colaboração de vocês, a dedicação de vocês em relação à leitura do livro, que para mim, né, seria mais simples. Eu já li, né, eu leio livros. Agora eu espero que a semente da leitura tenha sido brotada no coração de vocês. E para os alunos que não quero mais, nunca mais ler o livro, mas pelo menos sentiram um sabor. Se foi amargo, que pena, mas sei que para os outros o sabor foi muito doce. Foi um sabor de quero mais, um sabor assim de que agora eu sei o que é ler um livro, agora eu sei o que é visitar uma biblioteca. Olha, palmas para todo mundo. Eu tô super, mas super feliz mesmo com esse resultado. Pessoal, em off, esse livro é do professor Joel, ele me emprestou faz mais de um ano. Que feio, né? Mas eu ainda vou devolver, na realidade não tive a oportunidade. Joel, obrigada pelo livro, obrigada por ter me apresentado essa maravilha de leitura. E pessoal, obrigada por tudo. E feliz, né, pra gente de agora pra frente. Bem-vindo à leitura, ao mundo da leitura. Um grande beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.